Começando aqui mais um quadro Urge Responde, as perguntas que vocês me mandaram ainda no dia 13 de maio, porque eu resolvi fazer em duas partes. Já publicamos no sábado, dia 14, e esse é o dia 15 de maio. Muitas perguntas excelentes e eu não queria deixar de respondê-las. Então vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Sem nenhum recado inicial, direto para as perguntas. A primeira aqui é do Danilo Cosentino. Estamos perto de uma depressão econômica? Não, eu não acho que esse seja o cenário base. É mais provável uma recessão inflacionária do que um quadro de depressão, até porque as condições que vigoraram lá na década de 20 e 30, que acabaram levando à Grande Depressão, a começar pela forte contração monetária que teve lá, hoje isso é praticamente impossível de acontecer, e também as medidas do FDR, o New Deal e tudo mais, não acho que isso seja... que esse seja o cenário base hoje. Acho que é bem difícil de acontecer. Então, mais provável, um cenário de recessão com inflação mais elevada, especialmente quando se fala de Europa e Estados Unidos, mas até Europa. Mas, enfim, então não é um cenário base, uma depressão econômica. Aqui, seguindo a do Wilson Krieger. Tenta explicar o porquê de o mundo ainda confiar no dólar, sendo que desde 70 a moeda não tem lastro. Pois é, desde 71 foi quando o Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Este foi o chamado fim do acordo de Bretton Woods. E por que ainda confiam no dólar? Primeiro porque tem por trás todo o poderio militar bélico dos Estados Unidos. O dólar é a moeda do país, é a moeda que tem curso legal, isso sem dúvida que é uma das principais fontes de demanda pela moeda americana, mas também há aquele chamado o path dependence, ou dependência do caminho. Traçando a história monetária, a gente viu como o dólar chegou até o momento de ser a moeda principal do planeta. Isso começou no acordo de Bretton Woods, lá em 44, mas que ainda tinha a conversibilidade do dólar em ouro. Mas quando acabou essa conversibilidade, o dólar ainda era o centro do sistema monetário. Então foi removida essa âncora que sustentaria o valor, ou que impunha uma disciplina ao Federal Reserve. Agora sim, essa âncora seria um certo caos, e que foi no começo, na década de 70, mas conseguiram, de alguma maneira, controlar a oferta monetária, ainda assim com muitos anos inflacionários e sem o que ocorria lá no século passado, que eram períodos de inflação e períodos de deflação. Isso não ocorre mais. É só inflação após inflação e é raro de ter um ano com deflação. Talvez um ou outro país tenha registrado isso nos últimos 50 anos, mas é muito raro. Então é um pouco do caminho que foi traçado pelas moedas até o momento, é o poderio bélico americano, é a economia americana sendo a principal potência, é o maior mercado onde se pode investir também, é a economia das mais dinâmicas do planeta, que ainda cresce, é também uma jurisdição onde a segurança jurídica, relativamente falando, ela é excelente quando se compara a outros destinos para estacionar o dinheiro, o capital, investir. Então, são vários fatores que explicam o porquê da dominância do dólar até hoje. Aqui do Lucas GD... não, já respondi no outro vídeo. Aqui tem várias sobre a Luna. Aqui, ó. Luna morreu, fim de uma era. Luna ressurge das cinzas. Existe salvação para a Luna? Então vamos falar de Luna, porque eu já publiquei alguns vídeos sobre o tema, e até tem algumas telas aqui, talvez eu mostre para vocês, porque o que aconteceu com a Luna, de certa forma, previsível não era, mas era um projeto que não tinha bases sólidas, não tinha muito fundamento. E eu até já no último vídeo eu falei, eu fiz um meia-culpa, eu deveria até ter analisado mais a fundo esse projeto, mas é que são tantos, é até difícil de focar e conseguir estar a par de tudo o que acontece. Mas quando a gente vai a fundo e busca entender o que está por trás, o conceito deste blockchain, o white paper lá do protocolo, a gente vê que tinha algumas peças que eram realmente frágeis
e que o projeto não pararia de pé. E qual é a peça principal disso? Porque a ideia com a Terra, o blockchain da Terra, era ter uma moeda UST, que é a stablecoin Terra USD, e que essa moeda que teria uma estabilidade de preço, uma paridade com o dólar 1 para 1, e a forma que essa paridade seria mantida seria por meio de um outro token, uma outra moeda, e pelas regras do protocolo, os usuários desta outra moeda poderiam arbitrar divergências da paridade para manter sempre o 1 para 1 do UST com o dólar. Só que a grande fragilidade desse sistema é que essa moeda, que é chamada de governance coin, moeda de governança, para manter a paridade, que é a Luna, o que sustenta o valor da Luna? O que realmente dava valor para ela? Por que ela deveria valer algo acima de zero? Então aí foi a grande vulnerabilidade, o tendão de Aquiles, porque no final das contas, nada garantiria algum valor acima de zero da Luna. E se nada garante valor acima de zero da Luna, como é que você vai conseguir criar Luna ou destruir Luna para manter a paridade? Então é manter a paridade do UST com um token que não vale nada e que não tem valor nenhum. Você pode imprimir bilhões desse token que segue sendo bilhões de nada. E foi exatamente o que aconteceu nos últimos dias. E até eu queria mostrar então alguns gráficos, porque todo o ataque que foi executado foi ao longo dos últimos 7 dias, praticamente. Começou no sábado, dia 7 ou dia 8, e aí o que se desenrolou depois, até trouxe no vídeo no começo da semana, vou colocar os links aqui em cima. Mas começaram a testar a paridade, porque entenderam essa vulnerabilidade. Tem alguns detalhes técnicos que eu não vou entrar em tanto detalhe aqui agora, mas o projeto também pagava taxas de juros exorbitantes para atrair o capital também, e que tampouco era algo sustentável. Mas enfim, o que aconteceu é que a paridade foi testada, caiu abaixo de 1, e aí o valor da Luna também começou a ser testado. O pessoal começou a perceber que, mas qual é o valor da Luna? Como é que a gente faz? Por que a Luna realmente vale alguma coisa? Então, os dois tokens foram atacados, tanto a paridade do UST quanto o próprio valor da Luna. E o que a gente teve, que é o momento atual que estou gravando esse vídeo na sexta-feira, 5h33 da tarde, 13 de maio, o valor do Terra USD, nesse momento, está em 0,16. Então, a paridade deveria ser 1 para 1 e perdeu já 84% praticamente da sua paridade. Isso é o que perdeu. Tá valendo 16 centavos de dólar e deve ir próximo de zero aí nos próximos dias. Acho que é difícil recuperar esse projeto, até já respondendo algumas perguntas, não acho que tenha salvação. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante como a Luna e a fundação por trás, a Luna Foundation Guard, que buscou até diversificar as suas reservas para tentar defender a paridade, eles acumularam BTC nos últimos meses, e foi algo em torno de 2 bilhões, foram 400 mil, 40 mil BTC, foi bastante coisa que eles acumularam, e até alguns comemoraram, ó que bacana, tá diversificando em BTC, só que na hora que chegasse o momento de testar a paridade, o que aconteceu é que eles zeraram, tiveram que se desfazer, como um banco central que perde reservas internacionais para defender um câmbio, foi o que eles fizeram aqui, torraram os BTC, e ainda assim não foi suficiente para defender a paridade, porque tinha muito mais do que a reserva de BTC emitido em UST, era 18 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu depois é que o preço da própria Terra Luna, o token de governança que deveria manter a paridade do UST, virou pó. Tá valendo 0,0001. Então, realmente, mais pó do que isso, só se ficar com tudo zero. Então, essa situação da Luna, eu não acho que tem forma de ela ressurgir. Aqui vocês podem acompanhar no Twitter da Luna também como está o que está acontecendo. Eles pararam o blockchain ontem, reiniciaram o blockchain, mas o valor segue lá embaixo. E aqui até para mostrar o total de Lunas emitidas, que chegou aqui num patamar de 6,5 bilhões no dia de hoje, 3 de maio. Até estava uma loucura, porque ontem esse montante estava em 35 bilhões. Uma insanidade. E aí vocês verem, isso até
é a hiperinflação numa criptomoeda. Porque ao mesmo tempo que a demanda pela Luna estava colapsando, eles tentaram defender a paridade emitindo mais Luna, então teve uma hiperinflação da oferta, com o colapso da demanda, virou zero. É o que está vendo ali, virou pó. E é claro, a moeda teve que ser deslistada de várias exchanges, saiu da Binance, e as demais stablecoins que estão sendo testadas, mas como é diferente, o arranjo é centralizado e tem reserva, a USDC está tranquilo, conseguiu navegar nessa turbulência aí sem maiores problemas. O Tether teve problema durante essa semana, até chegou a ser negociado com 95 centavos de dólar, então perdeu ali 5%, mas voltou, ainda está abaixo de 1, mas com o Tether, até isso algo que eu venho analisando, eu já fui muito crítico do Tether, fiz vários vídeos sobre eles, vou colocar aqui em cima, eles de fato têm sido mais transparentes, estão melhorando a composição das reservas, trimestralmente eles divulgam o que tem lá. Poderia ser melhor ainda, deveriam ter uma auditoria de fato e não apenas um attestation, que é uma espécie de atestado de um auditor externo, deveria ser uma auditoria completa, mas melhorou bastante, os saques estão acontecendo, e inclusive o Tether no último dia teve alguns saques relevantes de bilhões de dólares, deixa eu colocar aqui o market cap, ó, na última semana caiu de 81 para 79 e caiu novamente agora para 78,60. Então essa é uma queda bem relevante que há muito tempo não se via no dólar Tether, aqui é o último ano, o market cap. Então sim, os saques estão sendo honrados e a paridade está sendo defendida, e com o Tether acho muito mais difícil acontecer o que aconteceu com o Luna, ou quase impossível, embora possa ser testada a paridade. É um jogo de confiança, por isso que o emissor centralizado precisa estar atento e defender a paridade, porque se em algum momento ele não defende a paridade e realmente a confiança colapsa, pode em algum momento não conseguir recuperar essa confiança. Mas enfim, então o projeto Luna, eu não acho que tenha como recuperar, ele era insustentável já de largada, não tinha como parar de pé pelo seu desenho, e a gente está vendo um colapso de algo que talvez fosse inevitável. Então, é triste porque muita gente acaba perdendo dinheiro, se expôs demais, colocou muita grana, claro, com o rendimento que os caras pagavam nesses protocolos de DeFi, é o que eu sempre falo, protocolos de DeFi, rendimento, renda fixa, isso são experimentos, não é dinheiro para você colocar seu patrimônio achando que está seguro e que tem ótimos retornos e que está tudo tranquilo, não é o caso, e aqui Luna a gente está vendo em tempo real acontecer isso. Enfim, seguindo agora, acho que eu falei tudo que eu queria falar de Luna. Quiser saber mais, assista aos demais vídeos que eu publiquei durante essa semana, eu vou colocar aqui. Muito bem, aqui uma pergunta do Canálico Almeida. Canálico Almeida. O fim do BTC seria só por uma proibição mundial ou você vê alguma outra fragilidade? Não, uma proibição mundial não acabaria com o Bitcoin, poderia trazer uma pressão no preço no curto prazo, mas a longo prazo poderia até se valorizar, como acontece com quase todos os produtos que são criminalizados e que vão para o mercado paralelo. Mas eu digo que a grande fragilidade do Bitcoin seria os bancos centrais passarem a oferecer tudo que o Bitcoin oferece, em termos de independência, autonomia, descentralização e uma oferta monetária que não sofre pressão política, que não pode ser inflacionada como eles bem entenderem. Se eles um dia acordarem com essa visão, aí pode ser que o Bitcoin esteja sob ameaça. Hoje eu não consigo ver isso acontecendo. O que é melhor, aqui do Eduardo Passada. O que é melhor para a economia, uma inflação baixa ou inflação zero? E por quê? Para mim, o melhor para uma economia é uma moeda livre, onde os usuários têm liberdade para escolher e liberdade para produzir. E nesse arranjo de livre concorrência no âmbito monetário, a melhor moeda surgiria, seria adotada e acabaria prevalecendo e dominando o mercado. Hoje o que nós temos é uma moeda que é inflacionada por desenho a taxa de 2% ao ano, que essa é a meta, nem sempre eles atingem, como é o momento.
Mas o ideal seria quanto mais baixa, melhor, na minha visão. Ah, pode ser perto de zero? Pode. O problema para os economistas é que a taxa de inflação perto de zero, aí entra no perigo o fantasma da deflação. E aí se for menos 0,10, pronto, vai entrar em jogo a espiral deflacionária, que é um grande fantasma que não é verdade. Vou colocar vídeos que eu já falei sobre isso aqui. Então, para mim seria o quanto menor, melhor. Enfim, aqui do eu, André. Como o Banco Central Europeu injeta dinheiro em cada país de forma justa, com custo de vida diferente, e até complementar o mesmo eu, André, o que explica a taxa de inflação diferente na zona do euro se a moeda é a mesma? Porque cada economia tem as suas particularidades, tem o seu nível de produtividade, tem o seu nível de demanda por moeda. Os cidadãos em um ou outro país podem ser mais conservadores e preferem guardar mais dinheiro e têm uma preferência por liquidez maior. Então, são vários fatores que explicam isso. Alguns são mais dependentes, talvez, de petróleo, importação do gás da Rússia, é o que está acontecendo agora. Então, essas são as explicações. A mesma coisa funciona dentro do Brasil. Se vocês analisarem o IPCA de São Paulo, de Pernambuco, do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, ele é diferente, não é o mesmo IPCA para o Brasil inteiro. Então varia de região para região, de cidade para cidade, de pessoa para pessoa. Vamos lá, seguindo aqui, do Gabriel STN. Qual aprendizado fica sobre essa queda da Luna? O aprendizado que fica é que não dá para entrar na onda, não dá para seguir a manada e entrando em qualquer mania e deixar ser levado apenas pelos retornos e esquecer que o principal também está em risco. Quando você investe num projeto desses de DeFi, de staking ou de rendimento, enfim, você coloca o principal a risco. Não é apenas o rendimento que importa, é o risco do negócio. E quanto maior o retorno, maior o risco. Sempre andam de mãos dadas. Risco e retorno sempre de mãos dadas. Mas o pessoal esquece. Eu espero que esse seja um aprendizado, cuidar do principal. É aquela história do... Eu nunca me lembro quem é o investidor que falou isso. Atribuem essa frase ao Mark Twain, autor americano. E que dizia o seguinte, que I am more concerned with the return of my capital than with the return on my capital. Que ele quer dizer que ele está mais preocupado não com o retorno sobre o capital, mas sim com o retorno do capital. Ele quer que volte o capital. E eu vejo que muita gente nesse mercado se esquece dessa lição básica. Acho que esse é um aprendizado. Outro é entender realmente os fundamentos. Por que algo deveria ter valor? Só porque alguém criou um white paper e disse que é bacana e que essa é uma nova blockchain e que daí vai ter adoção e que esse token vai ser usado nas aplicações e que aí vão arbitrar para manter a paridade do ST e algo diferente e é uma stablecoin descentralizada, que não era. Então, as pessoas se deixam levar sem fazer um mínimo de análise crítica. Espero que essa seja algumas das lições. Aqui é do Lucas Assunção. O que achou da fala do Lula sobre teto de gastos? Eu acho que essa é mais uma... normal, é o que eles defendem. Essa é aquelas coisas que eu vejo que... Fala do mercado agora. O mercado, em termos gerais, estou generalizando, porque parece haver, supostamente, uma preferência ou uma maior tolerância com Lula e não com Bolsonaro. Agora, falando estritamente do ponto econômico e de políticas, e de visão de política pública, de política econômica, pensar numa equipe do Lula e numa equipe do Bolsonaro, e tem aqui o Paulo Guedes, as preocupações que a equipe do Paulo Guedes tem são diametralmente opostas ao que teria uma equipe do Lula. A começar pelo teto de gastos. A preocupação realmente com o fiscal, a preocupação com controlar a dívida, a preocupação com não inchar o funcionalismo público, a preocupação com reduzir burocracia, revogar leis anacrônicas que não agregam em nada, reduzir esse emaranhado legal, burocrático, regulatório no Brasil.
essas preocupações a equipe do Guedes tem. E isso é fundamental para a prosperidade do país, para que a economia flua, para que haja mais investimento, empreendedorismo e realmente haja uma maior criação de riqueza, oportunidade e renda e emprego. Mas essa preocupação o Lula não tem, a equipe dele não tem. Então quando ele fala isso de teto de gastos, para mim, nada mais do que é o Lula. Eles são assim, essa é a visão deles. E entendo que o mercado, Faria Lima em geral, está subestimando o potencial desastroso que teriam as políticas econômicas de um mandato Lula por conta de sua visão econômica e todo mundo que ele traria, que já estiveram lá, né? Basta ver, especialmente ali o Lula 2 final e Dilma 1 e 2. Mas enfim, vamos ver. Seguindo aqui do G. Carvalho. Quais as melhores maneiras para quem quer apostar em um crash dos mercados no curto prazo? Você quer apostar no crash? Bom, uma correção já está em curso, se bem que felizmente hoje, sexta-feira, foi um dia de alívio, sexta-feira 13, não tivemos nenhuma queda, pelo contrário, o mercado subiu bem. Mas apostar no crash, você pode apostar naqueles ETFs invertidos, que são short Nasdaq e com alavancagem, pode ser um desses. Você pode comprar puts de alguns papéis em específico, você pode shortear mesmo alguns papéis, então tem várias formas, mas cada uma tem os seus riscos. Mas é importante fazer essa aposta, se você quiser fazer essa aposta, dosar o capital para não ter uma chamada de margem. Aqui do ID Souza, com a possível entrada da Finlândia na OTAN, como ficaria o cenário econômico com uma guerra dessa proporção? Pois essa é a nova escalada que temos e a Finlândia, sim, que já está iniciando o processo para a entrada da OTAN, aprovou isso politicamente no seu país, a Suécia vai na mesma linha também e logo, e claro que isso escala a tensão porque a Rússia não gosta nem um pouco, a Finlândia faz fronteira com a Rússia, alguns vão dizer, bom, então aí a Finlândia também provocando a Rússia. Se você quer evitar ao máximo o conflito e não quer gerar nenhum desconforto em Vladimir Putin, claro que isso vai gerar um desconforto e mais animosidade no Putin, não tem dúvida. Mas agora se coloca nos sapatos da Finlândia. Se coloca no lugar dela. Faz fronteira com a Finlândia, já foi invadida pela Rússia no passado, está vendo o que aconteceu ali com a Ucrânia, está vendo o que estão fazendo no país. Será que eles não querem também ter algum direito maior de defesa, ter alguma capacidade maior de defesa? E hoje a OTAN é o que representa a defesa mais rápida para a Finlândia? Será que isso não seria necessário? Olha, eu no lugar deles talvez votasse sim. Acho que é importante. Então, o ataque da Rússia na Ucrânia está instigando esses países, está levando eles a buscar o ingresso na OTAN e mais rápido. E o mesmo vai acontecer com a Suécia. Será que vai ter uma extensão do confronto agora? Vai ser estendido até a Finlândia? Não tenho a menor ideia, espero que não. Mas é o conflito, sim, escalando. Aqui do Fernando Durão, acredita na valorização do BTC em meio ao cenário global ou ele acompanhará o mercado? Não, enquanto tiver essa correção geral, vai seguir. No curto prazo, a correlação está muito positiva. Não vejo muita diferença. Aqui do Pedro Mansky. O Fed piorou a crise, não era melhor ter deixado ocorrer em 2020 sem essa inflação? A crise de agora é aquela que foi evitada pelo Fed em 2020, adicionada de inflação do Fed? Parte sim, parte não. Parte do que a gente está vendo agora da inflação, sem dúvida que é resultado direto de toda aquela impressão de dinheiro. E foi não apenas o Fed, mas os pacotes fiscais, o que eu denominei de grande choque monetário. Porque naquele momento, os bancos centrais foram tomados de um medo tão profundo de deflação que eles quiseram deliberadamente errar, pecar pelo excesso. E que excesso é esse?
imprime trilhões. Eles imprimiram trilhões de dólares em 2 semanas. É um negócio surreal. Então, essa foi a resposta dos bancos centrais de evitar a qualquer custo uma deflação. Se não tivessem feito isso, ou nessa magnitude, será que teríamos uma inflação tão elevada agora? Não, não teríamos. Teríamos uma inflação maior do que foi na década passada? É possível, porque a gente também teve a questão do petróleo, a questão da guerra, a questão das interrupções nas cadeias produtivas por conta de lockdowns, isso gera um efeito em cascata, vai engargalando. Então, sim, teríamos mesmo assim uma inflação maior. Mas claro que o Fed turbinou ainda mais, porque ele também acabou gerando todos os excessos nos mercados. Com todo esse estímulo de monetário e fiscal, alavancagem, juros em zero, isso estimula as pessoas a também se alavancar, a especular mais no mercado, e foi o que a gente viu em 2020 e 2021. Se a gente voltar um ano e pouco atrás, janeiro de 21, vocês se lembram daquela mania das meme stocks? GameStop, AMC e várias outras que estavam já moribundas? Aquele ambiente todo de alta especulação, aquilo foi uma insanidade. Aquilo não é normal. Mas foi esse ambiente todo e as políticas do Fed e demais bancos centrais que levaram a toda essa euforia e essa especulação desenfreada na bolsa. Vai dizer, isso é irracional? Não. Com toda aquela liquidez, com juros em zero e com tudo subindo, o racional era se alavancar e especular mais. Só que agora veio a conta na forma de inflação e o Banco Central precisa conter isso. Então toda aquela euforia gerada agora é devolvida no efeito reverso. Vai causando uma queda no preço dos ativos, que diminui a alavancagem, que leva a chamada de margem, que acaba causando venda forçada, talvez acelerada, e assim por diante, num processo que vai destruir aquele valor que foi criado. De certa maneira, o valor que foi criado foi um valor artificial. Foi apenas o valor monetário ou nominal dos ativos. A Apple segue sendo a Apple, mas a sua ação antes valia 3x, agora está valendo x. Antes da pandemia valia x, passou a valer x, 3x, agora vale x. Estou apenas usando como valores hipotéticos. Mas apenas para mostrar que a variação foi nominal no preço dos ativos. Eles permanecem os mesmos. Então, o Fed, na busca por evitar uma deflação momentânea, e que seria momentânea, mas a teoria econômica que embasa essas decisões não admite que ela seria momentânea, eles tinham aquele medo da espiral deflacionária que jamais existiu. Essa era a ideia deles. Então vamos evitar a qualquer custo imprimir dinheiro para burro. Vamos fazer isso e evitar a deflação a qualquer custo. Mesmo assim, teve 2 meses de deflação, que foi maio e junho, se eu não estou enganado. Mas enfim, então o Fed sim acabou, ao evitar uma mini crise, uma deflação lá atrás, gerou algo muito pior agora. Sem dúvida alguma. Espero que eu tenha respondido. Vamos ver quanto tempo temos aqui. 28 minutos, então prossigamos. Aqui do Dimitri Oliveira. Pergunta filosófica. Se no Brasil ninguém gosta de político, por que não temos mais liberais? Nós temos mais liberais. Eu acho que é apenas a forma como a gente deve calcular os liberais. Porque como é que a gente estimaria a quantidade de liberais? Cara, se você for para qualquer empreendedor, se for em alguma favela, em alguma região ou bairro de renda mais baixa, e perguntar para eles se eles querem pagar menos imposto, se eles querem menos regulação em cima deles, se eles querem mais liberdade para empreender, pode ter certeza que todos vão responder que sim. Se perguntarem se eles querem mais intromissão do Estado, se eles querem pagar mais impostos, se eles querem mais leis e regulações, todos vão responder que não. Isso, para mim, já quase constitui um liberal. Então, será que realmente não temos muito liberais assim? Eu acho que talvez a gente tenha muito mais do que se imagine. Só que é importante comunicar muito bem as ideias, e acho que nisso que liberais, via de regra, pecam. Como comunicar melhor as ideias, porque sim, o receituário liberal é o que traz mais prosperidade, paz e riqueza, especialmente para os mais pobres. Mas, normalmente, quem ganha nesse debate pelo coração, o debate
para ganhar corações e almas, acaba sendo a esquerda e aqueles que defendem socialismo ou social-democracia. Pois bem, vamos lá. Aqui do Vini Heinen. Mercado de crédito privado é problema em alta de juros? Sim e não. A alta de juros é um problema para o mercado privado porque significa que aquele que aplicou, que está dado, então aquele que está aplicado num título de renda fixa, por exemplo, se o juro está subindo, estou assumindo que é um juro pré-fixado, com a alta de juros, aquele título perde valor. Esse é o efeito da alta de juros. Se você segurar até o vencimento, não tem problema. Mas se você pretende negociar no meio do caminho e sair antes do vencimento, a alta de juros pode prejudicar esse crédito privado. Por que pode não ser um problema? Porque se é uma empresa segura, com um modelo de negócios sólido, é boa pagadora, está pagando em dia e não corre risco de calote nem nada, não tem muito problema. Então, depende do mercado de crédito, se você é aplicador ou tomador. Para empresas, é claro que a alta de juros acaba ficando mais proibitiva porque aumenta o custo do crédito. Então, nesse sentido, é pior. Mas para quem está aplicado, aí são os fenômenos que eu acabei de explicar. Efra Sernikov, por que a preparação de assessores liberta tem que ser apenas presencial? No primeiro momento, ela não vai ser apenas presencial e remota também, mas nesse primeiro momento estamos fazendo mais presencial também, até para ter um controle, uma interação melhor do processo com todos que integraram a academia. Mas futuramente é possível sim que tenhamos academia remota. Aqui do Wilson Herculano, existe algum MBA em economia austríaca no Brasil? Sim, PGEA, é o pós-graduação de escola austríaca que o Instituto Mises Brasil está por trás também. Aqui tem uma bacana. Aqui do Rafael LPNTZ. Fernando, nos seus vídeos você usa short bermuda ao estilo Cid Moreira? Não, jamais. Nesse momento aqui para provar, estou de calça. E sabe que isso é engraçado? E eu vou responder essa pergunta aqui. Pelo seguinte, eu já tenho alguma experiência com home office há mais de 10 anos, porque quando eu voltei do mestrado na Espanha, eu comecei a trabalhar para a Voga, que era uma boutique de assessoria financeira, que aprendi muitíssimo sobre investment banking, fusões e aquisições, valuation e tudo mais. E eu trabalhava no Rio Grande do Sul, a empresa era de São Paulo, mas eu viajava bastante e às vezes parte da semana eu trabalhava em home office, sexta-feira, por exemplo. Então, desde aquele momento eu já tive uma experiência com home office e desde sempre eu tive como disciplina autoimposta jamais ir para o escritório do home office de pijama, de chinelo, desarrumado, descabelado, assim, nunca. Então, quando eu entro no escritório de home office aqui, como eu estou agora, sempre é como se eu estivesse entrando em qualquer escritório. Então, essa disciplina eu sempre procurei ter. Nunca gravei nenhum vídeo de bermuda, isso com certeza absoluta, nem de chinelo. O máximo que eu posso ter feito é, no fim de semana, algum vídeo com calça de moletom ou uma calça de pijama, mas só. Assim, realmente ficar de bermuda aqui, jamais. Porque esse é o problema. Fazer home office exige disciplina. E ela é autoimposta. E se você vai perdendo a disciplina, alguma hora você vai cometer alguma gafe grande e fica muito feio. Então, encare o home office como o seu escritório mesmo, como se fosse em qualquer outro lugar. Você não vai para o escritório longe de pijama, de chinelo, de bermuda. Então não vá para o seu home office também de chinelo, de pijama, de bermuda. Eu trabalho assim. Quem preferir outra forma, que bem o faça. Mas eu prefiro ter a mesma disciplina que eu teria no escritório, ter também no home office. Aqui a pergunta do Alexandre95. Dólar como moeda global seria pelo fato de até hoje não existir algo sólido como o BTC? Não, é pelos fatores que eu elenquei antes e porque, na prática, nenhum governo quer abrir mão de emitir sua própria moeda. Aqui do Eduardo Tome 742. O keynesianismo deve ser jogado na lata do lixo ou o dito cujo Maynard escreveu algo que preste?
Ah, certamente tem coisas que prestam nos escritos do Keynes. Por exemplo, a sua explicação da demanda por dinheiro é muito boa, a preferência por liquidez e tudo isso, mas acho que uma boa parte deveria ir para o lixo, na minha humilde opinião. Aqui do Como decidir entre pré-fixado ou híbridos, é do Vini Heinen. Segunda que eu respondo ele já. Olha, depende do momento do ciclo, do momento em que esteja mais ou menos favorável se expor a um ou outro. Por exemplo, quando a nossa taxa de juros estava lá em 2%, ficar em pré-fixado naquele momento era muito arriscado. Então era preferível um pós-fixado porque não ia durar para sempre juros em 2, como a gente viu agora. Mas poderia ser uma boa já ter algo que pagasse a inflação, a variação da inflação, como o Tesouro IPCA, de preferência algum com baixo vencimento, com curto vencimento, porque o juro também estava baixo, então o risco de juros é enorme naquele momento. Então era melhor um curto que pagasse a variação da inflação para segurar até o vencimento, caso precisasse, como acabou precisando, porque os juros aumentou e o preço do título caiu. Então é isso, depende do momento. Tem que fazer. Essa análise é sempre importante. Aqui do. Bom, tem várias ainda. Deixa eu ver como é que tá de tempo. Vamos correr. Você acha que o documentário Netflix é uma tentativa de miar as ideias de energia nuclear com o público? Esse eu até não vi. Esse parece ser um novo documentário sobre a Green Mile, que é uma usina nuclear americana que teve um acidente, acho que foi o pior dos Estados Unidos. Isso é um documentário sobre isso agora. Não sei dizer, mas é importante. Eu vou assistir para dar uma opinião também sobre o documentário, mas eu acho que o documentário maior, ou melhor, série que jogou mais contra a energia nuclear, no sentido de influenciar a opinião das pessoas, foi a Chernobyl, do HBO, que é fantástica, excelente, mas realmente quando a gente assiste a série, o cara sai com a vívida impressão de que a energia nuclear vai ser o apocalipse da Terra. Não podemos jamais usar energia nuclear. Essa é a percepção que alguém sai depois de assistir a Chernobyl. Aqui do Alexandre, tem duas dele aqui, ó. Estou fanático, Alexandre 95. Estou fanático pelo BTC e pela descentralização. Devo tomar cuidado? Deve-se decidir colocar todo o seu patrimônio nisso. Se não, estude bastante. Use o fanatismo para estudar. E questione bastante sempre, hein? O ceticismo e o questionamento é muito importante. Alexandre 95 também, você acredita que o BTC será um dos melhores investimentos dos próximos 10 ou 15 anos? Eu acho que será um ótimo investimento. Se será o melhor, não necessariamente. Kevin Tanaki. Por que o valor das ações de empresas de petróleo brasileira não acompanham a cotação do petróleo? Porque você precisa entender qual é o modelo de negócio da empresa. Se é uma empresa que o petróleo é custo e ela produz derivados de petróleo e refino de petróleo, como óleo diesel, gasolina, etc., o petróleo é mais um insumo, não é o produto final. Se ela extrai petróleo e vende petróleo, aí realmente deveria seguir mais o barril de petróleo, a não ser que seja uma Petrobras que sofre interferência política todo santo dia. Mas enfim, então é preciso analisar o modelo de negócio. O petróleo é receita e fonte de lucratividade, ou o petróleo é custo e compressão de margem? Tem que olhar isso. Quando teremos novas vagas do curso Bitcoin Metaverso? Logo, a nova turma deve ser em junho, mês que vem, e logo a gente vai abrir aqui a link para pré-matrícula, ainda não está disponível, mas acompanhe. Aqui do José Ricardo Barros, quais as consequências de um dólar tão forte? As consequências do dólar tão forte, para exagerar no argumento, é que um dólar muito forte quebra o mundo. Já que o mundo é estruturalmente short em dólares, o mundo está endividado em dólares, se sobe o dólar, significa que as outras moedas se depreciaram. Se as outras moedas se depreciaram, aquela dívida que está denominada em dólares ficou mais elevada.
portanto é mais difícil de repagar, no limite pode gerar algum calote de países, de emergentes, e esse é o problema de alta de juros americana com o dólar se fortalecendo, porque é a condição monetária apertando para o mundo inteiro. Por isso que é tão importante seguir o que o Fed está fazendo. Essa é a consequência. É ruim para economias emergentes e para o mundo como um todo quando o dólar se fortalece muito, que é o que está acontecendo agora. O dólar index, estou gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, final de tarde, e o dólar index bateu 105 no dia de hoje, que é o maior patamar vamos botar aqui, colocar na tela. Maior patamar desde 2002, 105, desde outubro de 2002. E está subindo. Então, até para mostrar, esse foi o momento que o dólar ficou muito forte, em 85. E aí, nesse ano, tiveram o famoso Plaza Accords, que foi um acordo entre Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Inglaterra, para desvalorizar o dólar, porque ele estava muito forte, e isso causou um problema no mundo inteiro. Foi na década de 80 que deu calotes de vários países, o Brasil quase deu calote na dívida externa, então acho que foi o México que deu calote naquele ano, 82. Então o dólar forte, ele pode quebrar o mundo, não no sentido de que a economia mundial colapsa, mas no sentido de vários países terem problema de repagamento de dívida, e empresas também. Seguindo para as perguntas. Nathan C. Farinha. Ativos caindo e as apostas são que o Fed eleve 0,75. Em algum momento voltarão atrás, como sempre? Vamos lá. Para responder essa pergunta, deixa eu ver as apostas na CME, Chicago Mercantile Exchange, com relação à taxa de juros americana. Olha como está no momento. Reunião de junho. É 50 pontos base o principal aqui, e não 75. Se bem que uma semana atrás estava diferente. Até hoje, durante o dia, estava um pouco maior aqui, estava 18 ou 15, e aqui 85. Mas enfim, por hora, as apostas estão em 50 pontos base. Porém, vários membros do Fed têm dado entrevistas e eles estão dando a entender que 75 pontos base é improvável, mas é possível. Então, olha, esse ciclo de aperto do Fed pode ser ainda mais rápido do que se imaginava, porque a inflação está ainda bastante elevada. A inflação americana saiu nessa semana. O núcleo de inflação ainda veio em 0,6 no mês. A inflação cheia veio 0,3, até menos que o mercado, um pouco mais do que o mercado esperava, mas já foi mais baixa do que o mês anterior. Mas ainda assim está elevado, tá? 8,3% em 12 meses, maior patamar em 40 anos. Então o Fed precisa fazer alguma coisa. Nesse sentido que eu entendo que o Fed vai seguir aumentando os juros, vai corrigir mais o mercado, minha expectativa é que o mercado corrija mais. Para mim agora foi um rally de bear market, nessa sexta-feira, que eu quero dizer. Então, mas alguma hora o Fed para, e aí não vai seguir. Eu não consigo ver o Fed elevando juros como fez ali na década de 80, que o Volcker foi para 10, 15%. Hoje é inimaginável. Naquele momento, a dívida americana era 40% do PIB. Até para não inventar número aqui, porque eu não sou nenhum Ciro Gomes, deixa eu colocar aqui, dívida americana, countries, United States, aqui, government, debt to GDP, 50 years, chart, década de 80, exatamente 40% aqui, início da década de 80, então não errei. Naquele momento era isso. Agora imagina 15% de juros numa dívida que está em 140% do PIB. São os mais de 30 trilhões. Cara, é muita coisa, então... Por vários motivos que eu já falei naquele vídeo, naquela playlist até, porque o Fed está encurralado, vou colocar aqui em cima, eu não consigo ver o Fed tendo uma política tão restritiva de juros. Vai seguir aumentando, mas não vai chegar... Assim, 5% de juros, acho quase impossível. Não consigo ver ele chegando em 5%. Acho que 3% é o limite, talvez nem 3%. Mas enfim, aqui vamos lá. Aqui do Rodrigo, administrador. Sabe que faço economia por inspiração em ti. Pô, muito obrigado. Fale sobre livros para análise fundamentalista. Excelente pergunta. Separei vários livros. Vou falar sobre isso.
porque, infelizmente, todos os livros, à exceção de um, são em inglês, mas eu vou falar. Então vamos lá. Primeiro de análise fundamentalista, que eu já citei em algum lugar, mas eu falo mais sobre ele, que é este aqui, da Morningstar, The 5 Rules for Successful Stock Investing, as 5 regras para investimento em ações exitoso. Por que eu gosto tanto deste livro? Porque ele não apenas ensina o básico de análise de balanço, de resultados de empresa, mas ele ensina sobre os modelos de negócios. Então você tem aqui, vamos lá, contents. Você tem aqui os vários setores. Então, aqui, ó. Então tem os setores de serviço ao consumidor, serviços a empresas, bancos, seguros e gestão de ativos, asset management, software, hardware, mídia, telecom, bens de consumo, indústria, energia e utilities, que são as elétricas, geradores de energia, enfim, ou de água, esgoto, etc. Então ele explica como cada setor funciona, e assim você entende o modelo de negócio, e assim você tem uma capacidade maior de julgar, inclusive se uma nova empresa que está surgindo e se diz muito inovadora, se ela realmente tem um modelo de negócio ou apenas está usando o mesmo modelo que sempre foi usado, que já tem séculos de existência ou décadas, mas que agora com uma nova roupagem, uma nova narrativa e palavras da moda, passa a sensação de que, opa, realmente é um modelo disruptivo que a gente nunca viu antes. Por exemplo, o WeWork, que eu já falei aqui em vários vídeos, e que eu recomendo que vocês assistam a série We Crashed. Acho que eu já falei sobre ela aqui. Ela tem no Apple TV. Assistam We Crashed, que conta a história. E é muito emblemático porque o modelo de negócio do WeWork era sublocação. Eles alugavam um espaço comercial e sublocavam em salas menores. Então alugavam um prédio inteiro em contratos de longo prazo, difícil de quebrar o contrato, de sair do contrato, e sublocavam para empresas menores, para freelancers, em contratos de curto prazo. Cara, de largada, esse é um péssimo negócio. Você tem um passivo de longuíssimo prazo, que você não consegue sair dele, não importa se tem recessão, se tem boom, e é difícil de reajustar preço, e do outro lado você tem o seu ativo, que seria o seu negócio, que é uma receita mais volátil, que se uma recessão vai cair, você está a todo tempo sujeito à renegociação de preço, porque são contratos de curto prazo. Era um negócio de sublocação imobiliária. Mas eles vendiam como uma empresa de tecnologia disruptiva, de comunidade, onde os inquilinos, não eram inquilinos, eram membros da comunidade. Então, cheio de palavras para mascarar o óbvio. É um modelo de sublocação. Esse é um modelo vencedor, se provou um modelo vencedor ao longo dos anos, cara, é um modelo de negócio ok, mas não é nenhum absurdo para valer 47 bilhões de dólares e agora está valendo, sei lá, 5 bilhões de dólares. Então, é por isso que é importante entender os modelos de negócio para que você, na análise fundamentalista, entenda o modelo da empresa. Como é que ela ganha dinheiro? Como é que ela se financia? Ela que financia o cliente ou o cliente financia a operação? Ela precisa investir demais ou não precisa investir demais? É baseada em captação de dívida ou é dinheiro do acionista? As operações pagam, são suficientes para fazer a empresa prosperar ou não? Então é importante entender os modelos de negócio. Próximo livro, que é importante demais, esse é em português, de como analisar balanços. Então, eu já disse várias vezes que o conhecimento em contabilidade ele é fundamental e analisar balanço é parte essencial da análise fundamentalista, que é quando você entende o modelo de negócio traduzido em números. Então, a contabilidade é a linguagem das empresas. Então, domine contabilidade, esse é um livrinho muito bom. Seguindo, Cash Rules, Cash is King. Esse é um livro onde você vai aprender a gerenciar os 7 drivers do fluxo de caixa.
para o sucesso da sua companhia. Ele nem é um livro para análise fundamentalista, é mais para quem é empreendedor ou executivo, especialmente na área financeira, que você entende a importância de caixa e como demonstrações contábeis podem ser mais facilmente maquiadas, mas o caixa é bem mais difícil. Ou o dinheiro está entrando no caixa ou ele não está. Então você entender por que o caixa é fundamental, cash is king, e como uma empresa pode quebrar da noite para o dia, mesmo sendo lucrativa, é por causa do caixa. Então, entender a importância do caixa, da gestão de caixa, e como a empresa gerencia o seu fluxo de caixa é fundamental. Até é importante fazer o jabá aqui do Follow the Money, porque a gente falou sobre isso nessa semana sobre o Jim Chanos e a Era Dourada da Fraude. Foi assim, a gente entrou em bastante detalhe, recomendo que vocês sigam o dinheiro, Follow the Money aqui. Quem não assistiu ainda nenhum conteúdo, cara, tem mais de 100 conteúdos desde maio de 2020, quando a gente começou o Follow the Money. É um MBA contínuo, vocês vão tirar muito valor de lá, eu tenho certeza. Inclusive, se alguém gosta do canal, tá seguindo, e eu vejo que muitos aqui se dizem até em dívida comigo porque aprenderam bastante de forma gratuita, pode ser uma forma aí de retribuir. Assine o Follow the Money, que você vai ter ainda mais valor para você. Outro livro importante, que tem a ver com o momento atual, as últimas décadas, especialmente 2020 e 2021, que é do Aswath Damodaran, que é o papa do Valuation, ele é professor da NYU. Inclusive, eu fiz a mediação de um painel com ele e o grande Florian Bartonek, da Constellation, um gestor de recursos, e foi muito bacana. Foi no evento do IFL de São Paulo, já tem um ano e meio, eu acho. Vou colocar o link aqui em cima, que ficou muito legal. E ele fala nesse livro sobre narrativa e números, o valor das histórias nos negócios, e como a narrativa pode guiar muito do valuation de uma empresa. Exatamente o que aconteceu com o WeWork. Você olhando os números, entendendo realmente a essência do modelo de negócio, cara, é um negócio ok. Não é uma oitava maravilha empresarial, mas a narrativa em volta da história toda convencia muita gente de que era um negócio disruptivo. Então entender a narrativa e os números é fundamental, e não se deixar levar pela narrativa. Até porque a gente vê nos momentos de bull market, surgem todas aquelas justificativas para conseguir explicar o valor da empresa. Assim, como justificar que uma empresa está sendo negociada a 20, 30, 50 vezes a receita? Ah, porque agora é o LTV, que é o Long Term Value do cliente, o valor de vida útil do cliente. Olhando pelo CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é muito maior, então vamos só olhar agora o LTV e o CAC. No fim das contas, é fluxo de caixa. Não importa a denominação que você dê, é importante olhar o fluxo de caixa, a rentabilidade do negócio, o que me traz para o outro livro que está aqui na tela, porque eu não tenho físico, eu só tenho no Kindle, que é um livro muito bom, direto no ponto e bem didático, sobre valuation, investment banking, valuation, leverage buyouts, que é o LBOs, que é... como é que é o leverage buyouts? É a compra alavancada, me esqueci do termo em português. Mergers and acquisition, fusões e aquisições, e IPOs, então todo mundo sabe. Esse é um livro excelente, porque ele explica muito bem o valuation, como fazer o valuation de empresas, e acho que é um ótimo complemento para quem está pensando em fazer análise fundamentalista. E por fim, que é um que eu já passei aqui no canal também, que é o Boom Bustology, para identificar bolhas financeiras antes que elas estourem. Bem bacana, do Vikram Mancharamani, já tem uma segunda edição, e ele explica também de forma bem esquemática como você enxergar o mercado e identificar bolhas financeiras. Então, aí temos uma boa biblioteca de análise fundamentalista. Seguindo aqui, e deixa eu ver como é que estamos de tempo. Já 55 minutos e tem várias perguntas ainda. Vamos lá. Vou acabar com essa pergunta bem polêmica aqui. E aí eu vou encerrar. Vamos lá. Do Paulo Gu. O que você acha da visão do Murray Rothbard
sobre livre mercado para a venda de filhos via contratos. Eu nem li essa parte do Murray Rothbard, não consigo dizer exatamente, mas essa pergunta me lembrou de algo do que tem a ver com Murray Rothbard, que eu discordo por completo. Aprendi muito com o Murray Rothbard, mas ele é uma pessoa que defende o aborto. E ele defendia sob a perspectiva da escolha individual. Meu corpo, minhas regras. O problema é que não é um corpo, são 2 corpos. E este outro corpo é uma vida. Portanto, não é a escolha entre pró-vida e pró-escolha, é pró-vida ou pró-assassinato. Porque aquela vida que está dentro da barriga de uma mulher é sim uma vida, e se você pratica aborto, isso é matar uma pessoa. Para mim não tem como diferenciar isso, portanto, eu discordo redondamente do Rothbard nessas questões e discordo de quem defende o aborto, e esse é um assunto que está agora em pauta nos Estados Unidos, e não é pró-escolha, não é meu corpo, minhas regras, não é um único corpo, é realmente uma vida. Então a questão é, você defende matar um inocente ou defender a vida de um inocente? Para mim não tem como mudar essa questão sobre o aborto. E com isso eu encerro este que vai ser um dos Urich Responde mais polêmicos. Vou esperar vocês aqui nos comentários e volto no próximo vídeo. Valeu! É isto. Até por ter encerrado com esta nota, eu não vou colocar o gatinho aqui de propósito, porque esse é um assunto muito sério realmente, e leiam o livro do Francisco Raso sobre o aborto. É excelente. Obrigado, até o próximo.